bem-vindo a mais um episódio da Inovecast. Hoje a nossa convidada especial vai trazer uma história de não só superação, porque ela saiu do outro lado do mundo e veio para este lado do mundo. E sabe o que mais? Ela é mãe, ela é escritora, ela é influenciadora, ela é cristã, é uma mulher que sabe ser real em todas as áreas da sua vida. Nada mais, nada menos. Hoje, no meu podcast, eu tenho o prazer de apresentar Bruna Epli, do outro lado do mundo. Bem-vinda, Bruna. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter aceitado estar aqui junto conosco. Ela não sabe o que vai acontecer. É um prazer. Obrigada. Bruna, eu vou começar já de frente, metendo o pé no peito e com uma pergunta muito importante que eu acho, que é: quem é a Bruna de verdade, fora das redes sociais? Eu sou, em primeiro lugar, filha de Deus. Aí sou esposa, sou mãe, sou cristã, sou jornalista. Tudo junto e misturado. E dentro dessa mulher multifacetada, que nós podemos dizer que você é, quando surgiu a ideia de você criar o outro lado do mundo? Eu era dona de casa, né? Sempre fui dona de casa aqui na Suíça. E aí os meninos estavam crescendo e eu sem saber o que fazer. Então, comecei a gravar vídeo pro Instagram, né? Pra internet. Não comecei com vídeos no YouTube. O YouTube, eu flopei. Não tinha visualização, não tinha seguidores, não tinha curtidas, não tinha... Mas eu disse, o Instagram tem futuro. Então, eu fui estudar sobre o Instagram, entender como é que funciona. Comecei a ter constância, gravar vídeos sempre, vídeos diários. Sim. E depois eu comecei a monetizar. Ok. Então, assim, você procurou conhecimento dentro. Primeiro começou com uma brincadeira e depois foi se tornando... Você foi se profissionalizando. Hoje em dia, vamos começar pela parte de estratégia. Você pode se dizer que é uma estrategista de crescimento dentro do Instagram. Sim. O que você diria para as pessoas que estão querendo começar nessa área, ou já estão até mesmo nessa área, quais são os 3 passos que nós devemos fazer para que nós possamos crescer no Instagram? Eu também sou mentora de Instagram. Então, na mentoria, a primeira coisa que a gente fala, seu propósito de vida. Você tem que saber qual é o seu propósito de vida. Por quê? Postar, às vezes é chato. Ter constância é difícil. Vão ter haters, vão ter várias coisas que vão te abalar no meio do caminho. Então, quando você estiver segura e souber o seu propósito de vida, você vai ter constância. Em segundo lugar, entender muito bem a sua persona. E a persona é diferente do público. Público é um público em geral. Meu público geralmente são brasileiras aqui na Suíça. Mas a minha persona, eu preciso entender, pelo menos uma pessoa do meu público, estar realmente na mente dela, entender quais são as suas dores, quais são os seus interesses, os seus hobbies, como é a sua família, renda familiar. Quando eu souber de tudo isso, aí eu domino, né? Porque aí eu realmente entendo sobre o meu propósito, sobre a persona, e depois eu vou atrás das referências e vou buscar mais informação na área. Hoje em dia, você faz tudo por trás do seu Instagram ou você tem uma equipe que trabalha para você, que te ajuda? Como é que é? Eu faço tudo. Mesmo? Tudo. Você não tem ninguém que te ajude? Não. Nem no design, nem nada? Não. Eu edito, faço tudo. Ano passado estava muito corrido para mim, porque eu tive muitas publis, graças a Deus. Esse ano eu resolvi, eu vou trabalhar menos e vou ganhar mais. Eu dupliquei os meus preços. Sim. E aí, o volume diminuiu, mas em compensação as pessoas estão pagando mais. Sim. Então, eu consegui equilibrar melhor a quantidade de publis, o trabalho, as reuniões. E pode dizer pra gente assim, por quê? A gente conhecendo você nas redes sociais, vendo o quanto você posta, tem algum medinho por trás disso? Você entregar aquilo, tipo, é o seu filhote, é o seu filho, você entregar na mão de alguém e essa pessoa não conhecer verdadeiramente a sua essência e postar por postar? Tem algum medo atrás disso? Não, eu gostaria até de contratar um estrategista digital. Só que as pessoas que eu vi não estavam na mesma vibe, ou então cobraram um preço muito, muito além da realidade, sabe? Para passar só um roteiro. Sim. E também, daqui que ele entendesse o público, então eu fico mais segura eu mesmo produzindo os vídeos, né? E editar é fácil, não é tão complicado assim, né? Sim, que legal, gente. Vocês estão vendo?
Muitas das pessoas começam achando que tem que ter uma equipe, que tem que fazer um super design. Não que o dela não seja lindo, porque é lindo. E a moça e a mulher arrasa no que ela faz. Mas você tem que conhecer quem é a sua persona, com quem você está conversando. E aí as coisas acontecem. Então, anotem aí o que ela falou, porque eu achei isso aí importantíssimo. E você que quer dar para outras pessoas, por favor, então vá treinar essas pessoas para que elas possam falar como você fala. E isso eu passo, Bruna, muitas vezes, porque eu trabalho não só para mim, mas eu também trabalho para outras pessoas. E eu vejo como é importante, nesse momento onde eu estou de transição, até mesmo de redes sociais para o podcast, como é difícil você fazer com que as pessoas entendam de verdade aquilo que está dentro de você. Né? Aquilo que é o seu propósito. Isso aí demora um bom tempo até isso acontecer. Você passou um tempo tentando descobrir qual era o seu propósito, ou você já de primeira falou, isso aqui eu sei que é o meu chamado, isso aqui é o que eu quero fazer? Como é que foi que isso aconteceu? Olha, o propósito não é fácil de encontrar. É igual os dons. É muito difícil você descobrir o seu talento, porque é uma coisa tão natural que você não dá nem valor. Ah, não, todo mundo faz. Por exemplo, um dos meus talentos é falar. Porém, todo mundo fala. Mas nem todo mundo fala bem. Exato, e nem todo mundo se comunica bem de uma maneira fácil, simples, com temas profundos, mas comunicando bem de uma maneira que qualquer pessoa pode entender, né? Então, é difícil você encontrar o seu talento. O propósito também. Geralmente, para encontrar o propósito, você se faz aquelas 4 perguntinhas do Ikigai, que é uma filosofia japonesa sobre o propósito de vida, né? A razão de viver. Essas perguntas são, deixa eu ver se eu lembro. O que eu amo fazer? O que eu faria de graça? O que eu faria mesmo sem ser pago? O que o mundo precisa? Acho que é mais ou menos por aí. Ou você encontra o seu propósito na sua dor. No meu caso, eu encontrei na minha dor. Né? Eu cheguei aqui na Suíça e a gente fica em bolhas, né? Nós caminhamos dentro de bolhas. Não é realidade para todo mundo. E a bolha que eu cheguei eram mulheres maravilhosas, incríveis, porém muito simples. Brasileiras que vieram no Brasil... sem formação acadêmica, né? E para elas, já morar na Suíça já era uma coisa incrível. E é maravilhoso. Para mim também foi uma grande bênção vir morar na Suíça, porém eu queria mais. E aí, quando eu cheguei aqui, o meu marido sempre disse, olha, estuda o alemão e depois você estuda o que você quiser, né? Vai realizar teu sonho. Se o teu sonho é hotelaria, vai estudar hotelaria aqui na Suíça, né? Vai fazer uma Fachhochschule e tudo. E aí, só que ao mesmo tempo eu não via nenhuma brasileira bem-sucedida aqui na Suíça. Eu não tinha uma referência, que para mim é muito importante, porque eu sou muito visual. E aí, depois de um tempo, né, que eu comecei realmente a encarar o Instagram como um trabalho, eu me tornei essa referência. Porque eu queria uma mulher que não fosse só bem-sucedida no trabalho, porém tivesse uma família saudável e tivesse fé. Então, o meu propósito de vida hoje é ser essa referência de uma mulher bem-sucedida, família estável, e eu também sou uma mulher de fé. Que incrível, que maravilha. Você falando tudo isso, me vem aqui também algo que tem a ver com as perguntas que eu tenho aqui, que é sobre verdades e vulnerabilidades. Hoje em dia, nós vemos que muitas pessoas nas redes sociais usam máscaras, né? Que colocam essas máscaras. Como é que você lida com esse tipo de pessoas? Como é que você lida com a falsidade, com o desdém, com a maledicência das pessoas? A Bruna, assim, de verdade. Não, de verdade. Eu não gosto de comentar, porque parece assim uma desculpa. Eu tenho TDA, transtorno de déficit de atenção. Eu não sou uma pessoa muito ligada. E eu sou uma pessoa que tô fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Tem muita informação girando aqui ao meu redor. Então, eu realmente, de verdade, eu não noto pessoas, assim, falando mal e tudo. Uma vez eu estava até conversando com uma grande amiga minha, eu disse, eu não tenho haters. E ela disse, tu tem. É porque tu não nota. Né? Eu realmente não noto. Certo? Agora, em relação a máscaras, por exemplo, dos outros, eu realmente não noto, eu não presto atenção. Perto de mim só tá gente, assim, realmente, acho que escolhida por Deus. Sabe, assim, perto de mim. Claro, no começo doeu algumas coisas, porque eu comecei na brincadeira, postando por brincadeira. Então, eu ia para vários lugares, ajudava vários projetos, várias pessoas, várias empresas. E quando eu girei a chave e comecei a cobrar,
algumas pessoas ficaram chateadas. Então, teve gente falando mal de mim, fazendo complô, criando um grupo no WhatsApp para falar mal de mim. E aí, nesse começo, doeu, porque era gente de perto. Aí eu vi, Sim. né? Mas depois passou e eu realmente, hoje eu não... Se tem alguém que não gosta de mim, beleza, a gente... Né? Ninguém também é obrigado a gostar de mim. Sim. Obviamente também eu não sou, né, a rainha da cocada preta. Sim. É interessante, assim, por um lado, então é até bom a pessoa ter um pouco desse TDA. Porque você não se preocupa com esse tipo de coisa. Porque, gente, é de verdade, viu? Às vezes você encontra a Bruna em algum lugar, ai, e aí você diz, ué, ela nem me... Ou então você nem vê. Já aconteceu. Já aconteceu de nós estarmos talvez em algum lugar e você passar assim, depois você escrever, mulher, depois que eu fui ver que você estava lá porque eu vi em algum vídeo, alguma coisa assim, porque na hora eu não percebi. E isso é muito bom, você ter essa leveza de não levar as coisas para tão perto do seu coração. E não vai me machucar muito, né? E não te machuca muito. Porque hoje em dia nós vemos que as redes sociais, elas são para o bem, mas também são, às vezes, mais usadas até para o mal, para as pessoas que gostam de falar coisas ruins. E é bom que você tem esse escudo na sua frente. Você diz, tá bem, eu não percebo, eu não vejo. E também nem todo mundo é obrigado a gostar de mim. Sim. E também tem outra coisa, a gente também não pode se mostrar 100% nas redes sociais. Porque é o que eu digo, eu não mostro feridas, eu mostro cicatrizes. Sim. Enquanto eu estiver passando por um problema, eu não vou falar sobre o problema nas redes sociais, porque não é lugar de chorar pitanga. Eu não vou ligar o Instagram aqui dizendo, não, eu tô passando por isso. Tá muito difícil pra mim. Não, o pessoal não vai resolver meu problema. Sim. Agora, depois que eu passo, que eu supero, aí eu venho dizer. Sim. Aconteceu isso. Não vou falar mal de ninguém. Claro. Né? Mas aconteceu isso, me doeu, foi assim, e eu encontrei a solução dessa maneira. Sim. Então eu vou sempre ajudar, porque todos nós temos problemas. Claro. Né? Claro. Agora, a gente não sangra em tanque de tubarão. Porque a internet é um lugar que, se você for mostrar ferida, sim, vão mexer, vão cutucar, vão falar, e aí você vai estar mais sensível. Então, internet não é lugar de choramingar. Muito bom, muito bom. Pegaram essa visão aí da Bruna. Não se nada em tanque de tubarão. Se estiver ferido. Não, a gente não sangra em tanque de tubarão. Muito bom. Você, dentro de tudo isso, teve algum momento que você pensou, eu quero desistir? Teve um momento que eu não queria desistir, mas eu queria fazer uma pausa. E eu não fiz. Sim. Eu cheguei a pesar 102 quilos. Eu tava praticamente deformada. Assim, pro meu estilo de corpo, eu tava muito acima do meu peso. E eu não gostava do que eu via. Porém, eu pensei, eu já trabalhei tanto para conseguir um alcance grande, para esse algoritmo gostar de mim, porque se você não entende Instagram, quanto mais você posta, mais o algoritmo te paga com atenção. Sim. Então, quanto mais você posta, mais você tem engajamento. E se eu fizesse uma pausa longa, né? Porque eu sabia que eu ia fazer a cirurgia de redução de estômago. Só que essa cirurgia demorou uns 6 meses para sair. Sim. Se eu fizesse uma pausa longa, o algoritmo ia acabar com o meu engajamento. Aí eu disse, não, eu cheguei até aqui, eu vou continuar. Sim. E aí você continua. Não falava tanto, não dava tantas notícias. Eu fazia mais comédia e tudo mais. Eu não me sentia segura, não me sentia... Eu achava que eu não estava com credibilidade, que eu não tinha autoridade. Mexeu muito na minha autoestima quando eu engordei muito. Sim. E aí eu já venho para a próxima pergunta, que é: você acredita verdadeiramente que a nossa aparência também exterior, isso valoriza também para que o conteúdo seja... para que as pessoas achem que esse conteúdo é melhor, só pelo fato de você ter uma aparência melhor hoje em dia do que na época, porque na realidade você cresceu naquela época mostrando o que você estava passando. Sim. Né? Mas a questão, claro, a aparência importa muito. Agora, uma coisa que é muito importante, que é mais importante do que o público ver, porque se o público for gostar de você, vai gostar de você gordo, magro, careca, banguelo, ele vai gostar de você. Porém, os empresários nem tanto. E aí, o que mudou muito quando eu emagreci foi a conta bancária. Porque aí, sim, eu comecei a fazer propaganda. As empresas começaram a investir em mim. E aí, isso mudou totalmente depois que eu emagreci. Porque aí, era muito complicado para mim, ou para uma empresa de perfumes, de semijoias, patrocinar aquela pessoa com aquela imagem. Nem todas as empresas querem.
né? Atribuir aquela imagem tão fora do padrão, né? E foi muito complicado, porque eu buscava, naquela época, patrocínio e as empresas não queriam me patrocinar. Mas beleza, eu entendo. É um mundo preconceituoso, Sim, né? É verdade. Agora a gente que tem que saber o que a gente quer da vida. Vou ficar chorando porque ninguém me contrata, porque eu tô acima do peso, ou eu vou ir à luta e emagrecer. Fui à luta e emagreci 30 quilos. Uau, e a gente vê a diferença de hoje para aquele tempo. A Bruna continua a mesma, digamos, entre aspas, apesar que a sua autoestima mudou, você a minha vontade era me esconder. A vontade era esconder. Eu recusava muito convite para eventos, para podcasts, para estar em outros lugares, porque eu realmente queria me esconder. Sim, sim. Eu lembro aqui, eu não sei se você já tinha feito a cirurgia, porque o primeiro evento que você palestrou foi um evento que eu fiz, que foi verdade. Vencendo no Digital. E você já tinha feito? Já tinha feito, já devia ter emagrecido uns 10 quilos. Ok. E eu lembro que na época você até falou, Fê, eu nunca palestrei na vida, o que eu vou fazer, como é que, né? E eu disse, olha, Bruna, você tem 30, eu acho que era 40 minutos, você tem 30, 40 minutos. Vai, eu sei que você pode. E hoje em dia você é palestrante. Não é? Você me abriu o caminho aí. É bem interessante que isso me veio em mente agora, depois que você falou, eu falei, caramba. E você, naquela época, não se via, talvez, essa grande mulher que você se tornou no meio de toda a sua trajetória. E hoje você abre o caminho para outras mulheres palestrarem também nos seus eventos. É verdade. Que incrível, olha que legal, que bom. Eu quero falar um pouquinho sobre mulher, mãe e sucesso em família. E uma das coisas que eu acho que é muito importante para você, que eu vejo nas suas redes sociais, o que é ter sucesso para você? Olha, para mim, uma mulher ser bem-sucedida no mundo de hoje, moderno, que ser dona de casa é praticamente um pecado, né? Para mim, ter sucesso é você poder escolher, né? Você poder escolher, ter poder de escolha e ficar em paz com isso. Muitas mulheres querem ficar em casa, querem cuidar da família, mas se sentem culpadas. Então, para mim, o que é sucesso é você poder escolher e ficar em paz. E como é que a gente sabe que a gente está no caminho certo? O que te der paz. É a paz que decide o sucesso. Sim. A sua família, dentro desse seu processo, como é que foi a aceitação deles? Como foi que eles viram essa tua trajetória de Bruna se tornar uma influência digital tão forte na Europa e no Brasil? O meu marido sempre me apoiou em tudo, né? Em tudo. Eu queria fazer um blog de viagens há 11 anos atrás. Quem foi escrever o blog? Eu escrevi o blog, mas meu marido fez o blog, porque eu não sei fazer site. Depois eu quis lançar um canal no YouTube. Eu também não sabia editar vídeo, meu marido aprendeu a editar. Então, ele começou a editar, depois me ensinou. Sim. Depois eu inventei de fazer uma revista. E quem foi o primeiro editor da revista? O meu marido, que teve que aprender a editar revista, que ele não sabia. E ficou maravilhosa a primeira revista. Depois ele foi demitido. Porque eu sempre demito meu marido. Ai, depois gente. que eu Não, é bom pra ele, porque ele não era remunerado, né? Tá certo. Então eu começava fazendo, ou eu aprendia, ou eu contratava uma pessoa profissional. Então ele era demitido. Mas com os vídeos, né, no Instagram e tudo, ele sempre me apoiou. Porém, ele não queria aparecer. Sim. Dizia que ia me processar se eu filmasse ele. Mas de tanta gente insistir, ele acabou aparecendo e o pessoal adora ele, porque ele tem um carisma único. Sim. E falando sobre o carisma único, nós vamos entrar um pouquinho naquela história das diferenças. Porque você é 100% brasileira, ele é 50% suíço, 50% brasileiro, mas só que a gente vê que ele é até mais suíço do que brasileiro. Como é essa mistura? Com certeza. Ele é suíço, né? A mãe é brasileira, porém os pais se separaram muito cedo. Então ele ficou morando com o pai. E ele não tem referência do Brasil, né? E aí, mas ele me ama e me aceita do jeito que eu sou, né? Nunca recebi uma crítica dele. Uau. Então, para mim, eu posso fazer e ousar e falar. Ele sempre vai estar ali, ó, apoiando, batendo palma, né? E perto de mim.
Então, eu acredito que a gente pode até lançar isso, né, para os esposos, agora não são nem para as mulheres, mas que eles apoiem suas esposas, ajudem, porque na sua fala eu vi, você não sabia fazer uma coisa, ele ia lá, aprendia e te ensinava. Então, assim, esse conjunto da família, da sua família, desde o princípio dele te apoiar, acredito que isso foi uma grande força para você também. Não, eu não seria eu se não fosse ele. E maridos, apoiem, invistam nas suas esposas. Porque é um investimento. Primeiro você planta, depois você colhe. Porque o meu marido investiu em mim quando ele nem imaginava que isso ia dar retorno financeiro. Hoje eu trabalho com isso. Né? Eu trabalho com o Instagram. Sim, e hoje em dia, eu vi em uma das suas viagens que você disse, eu acho, ou foi você ou foi ele que disse, quem me convidou foi ela. Foi uma das suas viagens, alguma coisa assim que eu vi, você disse, eu que convidei o meu marido, que deu certo, né? Foi a primeira viagem que eu fiz, porque assim, tudo é um processo, né? Sim. E aí eu comecei no Instagram, na brincadeira, há 10 anos atrás, eu realmente na época não sabia que dava para monetizar. Depois eu virei a chave, fui estudando, fui vendo e tudo. Comecei a monetizar com calma. E aí eu fiz um seal, uma meta. Então, o primeiro dinheiro que eu receber com o Instagram, eu quero viajar para as Maldivas. E aí foi a nossa primeira viagem que eu paguei, que eu disse, eu vou pagar 100%. Né? E aí eu tive orgulho, ele teve orgulho de dizer... Né? Eu imagino que para eles também, né? É muito lindo de dizer assim, porque eles nos apoiam, primeiramente, como você fala. Investem, né? Eu posso falar da minha vida pessoal também nesse ponto. O meu marido investe em mim. Né? Hoje em dia eu tenho esse estúdio aqui super profissional e tudo, porque ele acreditou, investiu. E muitas vezes ainda, quando eu preciso de alguma coisa diferente, que está acima do meu budget, eu digo, e aí, amor? Vamos lá? Vamos lá? E ele diz, tá bom, vou investir novamente em algumas coisas. E deles reconhecerem que nós somos uma potência, mas que nós somos somente uma potência quando eles também nos colocam... Como é que eu posso dizer? Eles nos seguram em suas mãos. E diz, vai voar. E eu tô aqui, qualquer coisa por baixo. Se alguma coisa acontecer, eu ainda consigo te pegar. Fê, eu acho que os homens trabalham melhor na pressão, certo? O homem foi feito para pressão. Trabalhar, ralar, suar a camisa mesmo. Eu acho que as mulheres trabalham melhor na liberdade. Então, quando você dá liberdade para a mulher, ela cresce. Sim. Sabe? Eu acho que não tem outro caminho. É crescimento para a mulher, para o casal, para a família. Sim, e você falou do seu esposo, né? Entrando ainda na área da família. Tá tudo bem se a gente continuar um pouquinho? Beleza, claro. Então tá. Você tem os seus 2 filhos. Hendrik e Emily. Lindos. Obrigada. Lindos. A Emily eu não tive muito contato com ela, mas o Hendrik, nós que tivemos em alguns eventos contato com ele, um rapaz super educado. Obrigada. Muito, uma aura muito boa, muito gostoso de estar perto dele. Como é ser mãe de 2 adolescentes na Suíça? Essa pergunta é difícil, né? Olha, acho que eu e meu marido, a gente não é de entrar em conflito. Porém, a educação de filho foi um conflito. Não na adolescência, porque a adolescência já estava tudo mais ou menos organizado, mas na infância, né? Porque, assim, no Brasil, a educação é bem mais disciplinada. A gente tem mais regras, né? No Brasil? Não, aqui. Para mim, a minha educação foi uma educação disciplinada. Eu tinha horário para tudo, eu tinha regra para tudo. Okay. Entende? Eu tinha horário para estudar, horário para comer. Sim. Se eu fosse mais vezes no banheiro, a minha mãe ia ficar sabendo. Entende? Então, eu fui muito bem disciplinada. Sim. Já o meu marido, essa educação suíça, eu acredito que dá muita liberdade. Okay. Muita liberdade. Mas eu comecei querendo ser uma mãe moderna. Né? Disse, não, vamos dar liberdade para os meninos, porque nós estamos em outra fase. Esses meninos não me respeitavam. Não tinham o menor respeito, não botavam moral. Até um dia que eu disse... Acabou a brincadeira aqui. Vou voltar a ser a mãe raiz. Vamos. E aí, isso aqui é melhor. E o meu marido viu que pro gênio brasileiro, que são os meus filhos, é melhor ser uma mãe raiz. Ele não consegue, né? Sim. Ele não consegue. Mas eu sou aquela mãe raiz que pega no pé, que é chata. E eles reconhecem isso, digamos, os meninos reconhecem. Hoje em dia, são mais disciplinados com você do que antes? Você não, eles imagina? Respeitam, né? Sim. Na hora que eu falo, vai fazer, pronto, faz. Né? Para chegar até aí foi uma
um dilema. Mas, por exemplo, quando a minha filha quer alguma coisa, ela não vem falar comigo. Porque ela sabe que eu já sou maninha dura. Ela fala com o pai dela. Sim. Né? Que deixa. Okay. Aí eu só tenho que antes organizar as coisas com ele. Sim, sim. Eu acredito que isso é na educação entre família. Tem sempre um que é mais duro, o outro que é mais maleável. E isso faz ficar saudável também, porque a criança tem a possibilidade de... Ok, nisso aqui eu vou perguntar ao papi, e o papi tem uma outra maneira de ver as coisas. Eu vejo lá em casa, meu filho vai fazer 8 anos agora. E já agora ele sabe que com a mami eu não posso perguntar esse tipo de coisas. Mas com o pai, sim. O pai é o herói, o pai é aquele que vai brincar porque é o menino, vai jogar futebol. Mas eu vejo que lá em casa eu sou a molenga. E o meu marido é o raiz. É o pai raiz. Eu já sou mais... E como as escolas aqui, elas nos fazem... Assim, eu não tive essa rédea forte. Tive uma rédea forte em casa, mas não tudo cronometrado. E eu vejo que aqui na Suíça... o sistema escolar, ele é preparado para fazer com que os nossos filhos sejam livres muito rápidos. Como é que você, como mãe raiz, consegue lidar com com esse truque que eles colocam? Lá em casa quem manda sou eu. Não tem muita conversa, não. Você assinou embaixo e pronto. O problema é do colégio, do não sei o quê. Não. Vai ser assim, assim, pronto. Claro, eu sei que os meus filhos são adolescentes ainda. Então, ainda até um certo momento, dá para eu dizer, vai ser assim, vai ser assado. Isso para mim é prioridade. Você vai fazer dessa maneira. Né? Quais são as maiores responsabilidades que você acha de criar um filho aqui no exterior? Olha, para mim, assim, o maior desafio de criar uma criança é criar uma criança estável emocionalmente. Isso para mim é o mais importante, porque a gente se dedica tanto, né? E pensa tanto em alimentação, em colégio, em roupas, e a gente às vezes esquece que o mais importante é o emocional. É os nossos filhos saberem que eles podem errar, que eles podem falhar, que eles podem sentir, mas que eles vão ser sempre amados, mesmo nos dias difíceis, eles vão ter sempre para onde voltar. Sim, sim. Continuando nessa parte do relacionamento familiar, só que agora eu quero ir para o relacionamento amoroso. Uhul! Eu gosto. Qual é o segredo, Bruna? Quantos anos vocês estão casados? 20 anos. 20 anos. Qual é o segredo de manter um relacionamento duradouro durante todo esse tempo? Olha, tem vários segredos, né? Mas para mim o mais importante é tempo para o casal ser casal. Né? Porque muitas vezes a gente vai se desconectando e vai se distanciando. E aí, às vezes, vira só pais ou pessoas que dividem o apartamento e pagam as contas, né? Mas a gente precisa de tempo, de conexão. E isso tá na rotina. Tem que ser uma coisa da rotina. Os pais precisam de tempo para eles sozinhos, na rotina. Mesmo que seja uma vez por semana, que eu acho muito pouco. Sim. Mas tem que comer juntos, tem que ir para a cama no mesmo horário, é bom. Sim. Porque aí você vai tendo intimidade, aquela conexão não se acaba. E hoje em dia os seus filhos são maiores. Você conseguia fazer isso também antes, quando eles eram menores? Porque quando eles são menores, a gente precisa de mais tempo para eles, né? Você conseguia também fazer com que isso acontecesse? Ou isso se tornou mais normal? Já era normal antes, mas mais normal depois que eles podem cozinhar sozinhos, talvez. Podem fazer as coisas deles sem precisar tanto de você. Olha, a rotina lá em casa sempre foi mais ou menos a mesma. Por quê? A minha bateria social acaba 20 horas. Às 20 horas, às 8 horas da noite, eu não quero mais conversa com ninguém. Então, às 8 horas, eu já estou exausta. Porque eu acordo cedo e eu acordo cheio de energia. E a minha energia vai acabando no meio do dia. Às 8 horas da noite, eu já não tenho mais muita paciência. Então, eu sempre organizei a rotina lá em casa com os meninos, né? Jantar, tomar banho e ir pro quarto. Sim. Pronto. E aí, 8 horas da noite já estava cada um no seu quarto. Porque 8h15 eu tinha que estar na cama. Com luz desligada e tudo. Podia ser que os meninos não iam dormir às 8 horas, né? Principalmente depois de um tempo. Porém, eles ficavam cada um no seu quarto. O quarto acordava todo bagunçado pela manhã? Acordava. Mas pelo menos eu também acordava descansada. Entende? E isso tudo é uma questão de rotina. Se você colocar a criança no berço às 8 horas, ela vai chorar. Mas ela não chora muito mais do que 3, 4 dias. Deixa chorar, meu amigo. Vai dormir.
Amanhã a gente se vê, tá bom? Eu te acordo de madrugada, ou tu acorda aí pra tomar o teu leite da madrugada. Aham. Mas é uma questão de rotina. Sim, eu vejo lá em casa o meu menino, que a gente coloca ele na cama também às 8 horas. E às vezes ele acorda de manhã, eu tô cansado. Eu falo, tá vendo? Porque você não foi dormir na hora que eu te coloquei na cama. Porque ele fica justamente. Aí acende a luz, eu digo, vai apagar essa luz. Aí ele fica na cama, canta, conversa, fala. E quando eu vou ver, já são 9h30 da noite. Digo, menino, vai dormir. E é claro que no outro dia a criança vai estar cansada. Aham. Mas pelo menos isso aí. 8 horas na cama, para que, como parceiro, você possa ter um relacionamento saudável, porque senão a criança quer estar ali todo o tempo. E é bom pra rotina da criança, dar essa independência, Sim. essa automação. E pro casal também é muito importante, Sim. o casal ir pra cama juntos, né? Eu não vou dormir às 8 horas, né? Eu vou assistir Sim. televisão 8 horas da noite. Sim. E aí, aquela conversa, né? E é interessante saber que o lugar de intimidade da família é na mesa. Mas do casal é na cama. Sim. E é por isso... Peraí, Bruna! Agora eu vou pegar ela. Ela falou uma palavra que agora eu vou pegar. Bruna, então, conte-nos. Não é que você vai contar sua... Claro, não é isso. Não viramos aqui um podcast sem era nem Sexóloga beira. Bruna. Exato. Mas diga aí, o que é o tempo de casal é na cama? Explica isso direito. Vocês vão conversar na cama? 8 horas da noite, tá? Cada um nos seus quartos. A casa com a luz toda apagada, tá? E aí é o tempo realmente da gente na cama, pra conversar, pra assistir televisão, pra se abraçar, pra um rala e rola. Mas a gente precisa desse tempo de intimidade. Sim, sim. Ela se saiu muito bem, Pensei que ia sair umas receitinhas especiais. Não, mas se você perguntar, umas dicas pra quem tá com um casamento meio assim... Isso, vai lá, meio vamos lá. morno. Este momento é o momento Bruna do outro lado do mundo, dando dicas de como apimentar o seu relacionamento. Pronto, vamos começar com o básico, minha amiga. Vou até aqui cruzar minhas pernas, porque a sexóloga Bruna vai falar. Bem, quando a gente era adolescente, a gente pensava em sexo. Hoje em dia, depois que a gente casa, muita gente não pensa mais. Então já começa por aí, já começa errado. E tudo que a gente foca cresce, tá? A produção já disse, ô Glória! Então, o primeiro passo, pensar. O segundo passo, tocar, né? Às vezes os casais esquecem de se tocar. Terceira coisa, beijo de língua. Precisa ter no casal. Sim. Tem casal que não se beija de língua. Meu Deus do céu. Não. É o básico, bem feito, com constância. Né? O que você fazia quando estava, né, no começo do casamento, continua. E vira uma rotina saudável. Que é o que os casais precisam. Sim. Muito bom, tá vendo? O básico, bem feito, com constância. Tem outras coisas. A massagem sensual também ajuda a apimentar. Né? A pessoa, às vezes, não está muito afim. Eu tô cansada. Aí faz uma massagem. Sim. Né? E dá resultado. Dá resultado. Dá resultado, né? Porque aí a gente... tá bom. Ou então, deixa eu dormir 5 minutinhos aqui, só para poder descansar um pouquinho, mas depois desses 5 minutos eu estou aqui de volta. Pronto, Sim, é um jogo de saber lidar com as necessidades do outro também, né? Com certeza. E com as suas também, porque senão, olha, casamento sem sexo é amizade. Sim, sim. Né? E aí cada um vai ter o seu próprio ritmo. Tem gente que chega em casa muito cansado. Sim. Beleza, faz pela manhã, minha amiga. Acorda mais cedo. Sim, é verdade. Né? Faz na hora que dá. De vez em quando eu faço isso com meu esposo. Assim, eu dou umas loucas aí, digo, vem cá. De madrugada ele tá dormindo, eu digo, vem cá. Só porque você reclama comigo em algumas coisas, vem cá, agora você vai acordar. Só pra poder pagar a sua língua. E ele fica contente? Claro que ele fica contente. Amiga, faz umas coisinhas diferentes que ele não espera, né? Exato. Como de madrugada, como eu de vez em quando, eu digo, não, eu vou acordar ele só pra ver se... E aí, tá tudo bem. De vez em quando vai viajar só o casal. Não precisa ir pra longe. Sim. Sabe? Às vezes tem hotéis aqui nas Suíças maravilhosos, assim, com spa legal e com preço bom. Deixa os filhos com a sogra, com a amiga. Sim, pra tomar o tempo em casal. Porque senão, depois de desconectar, pra você se conectar de novo, aí é difícil. E aí também a gente pode dizer que é onde a gente dá uma brecha, né, falando espiritualmente, porque somos cristãs, e o inimigo pode, em algum momento,
aproveitar desse momento de desconexão para que ele venha a ver outras coisas e Deus me livre e guarde cair nas tentações que o mundo coloca à frente dele, né? Então isso é muito importante. Olha, a produção já está aqui com a sua... Me dá essa aqui, produção, um instantinho para eu mostrar o que ele fica mostrando aqui pra gente. Porque a produção aqui no Inovecast... Tá aqui, ó. A produção no Inovecast, ele também participa. Olha, ele tem aqui as nossas lindas folhinhas, ó. Tempo esgotado, 5 minutos, 10 minutos. E fica mostrando isso pra mim. Produção, você não entendeu que quem manda aqui são os convidados, não é nem mais eu. São os convidados. Enquanto o convidado fala, a gente está aqui, olha. Toma aí, produção. Não, olha, brincadeiras à parte, Bruna, mas eu digo que o convidado manda, que eu tive alguns convidados. Não tive convidados. Oh, não posso. Ai, meu Deus. Essa minha língua. Lá vai ele botar alguma coisa lá. Vai lá aí. Vou contar. Conta aí, só que não conta pra ninguém, não, tá? Não, vai ficar só entre a gente. Vai ficar só entre a gente. Eu tive alguns podcasts aqui que... Isso aqui é um estúdio onde as pessoas alugam para... Nós criamos todo o podcast para essas pessoas. E a pessoa diz, eu tô pagando, eu que mando. Eu falei, não, senhora. Não é eu tô pagando, eu que mando. Aqui tem uma direção. Tem o seu tempo. Então, assim, paga quem manda, então você deixa de pagar hoje, porque eu te devolvo o seu dinheiro e você não grava mais aqui. E tem que ser, tem que botar no lugar. Daqui a pouco eu vou demitir aqui a produção. Mulher tem gente mal educada, sim. Tem. Essa é só uma das histórias, mas não conta pra ninguém não, por favor. Pode deixar. Fica só entre a gente. Mas vamos lá voltar ao que interessa, que é melhor, porque senão eu vou começar a contar os causos e aí fica ruim. Seu livro. Gente, olha aqui que eu ganhei da Bruna. Olha essa bolsa linda e maravilhosa. Que é feita por uma das nossas amigas, companheiras de trabalho aqui, Linéia, empresária da Suíça. Vou falar, né? Linéia, olha. Da Nix Embalagem. Da Nix Embalagem. Já esteve aqui junto conosco e vai sair também o podcast dela aqui. E olha isso aqui, que lindo. Quem pensa, não age. Um livro para quem pensa demais, fica com medo e trava. Bruna, conta um pouquinho. Eu acredito que esse livro carrega um pedacinho da sua alma. O que a gente pode esperar desse livro quando começarmos a ler? A maior mensagem que eu trago com o livro, Fê, é ouse. Ouse. Comece pequeno. As ideias não começam prontas. A gente dificilmente vai se sentir capaz para começar a achar que a gente está pronto. A gente não está pronto. A gente começa pequeno e vai ajustando no caminho. Olha que linda, gente. Olha que fotos maravilhosas. Lindo o acabamento do livro. A cor, essa cor vermelha, a sua cor predominante, né? Sua cor predominante. Muito lindo, muito bem feito. Olha que coisa maravilhosa. Obrigada. Muito lindo, de verdade, muito lindo. Vou ter o prazer Tudo que tiver o meu nome tem que ter excelência. Eu sou a pessoa da ação. E eu digo para você começar pequeno e desenvolvendo com o tempo. Porque esse livro é feito para os perfeccionistas. Sim. Eu tenho um filho perfeccionista. Sim. Que quer fazer coisas e ele quer começar grande. E não é assim que faz, não é assim que começa. Geralmente, a gente começa pequeno, o primeiro passo é pequeno. Isso não quer dizer que a coisa vai sair mal feita. Só que a gente sempre vai errar, vai cometer pequenas falhas. Sim. E a gente vai ajustando no meio do caminho. Então, se você for perfeccionista, você pensa demais ao ponto de travar muitas vezes, pode comprar o livro. É para você. Incrível. E eu ganhei o meu com uma dedicatória linda. Depois eu vou ler, tá, Bruna? Tá aqui a minha dedicatória. E eu acredito que ao lançar um livro, porque eu acabei de lançar um livro em coautoria, a gente coloca muita energia dentro dele, a gente coloca muito amor, a gente coloca muito a nossa essência também, porque nós queremos que as pessoas conheçam um pouco daquilo que está dentro de nós. Então, assim, esse livro... Receber esse livro seu, para mim, é uma honra e um prazer, vou ter o prazer de ler. E é muito gostoso de saber que nós, mulheres, que estamos longe do nosso país, estamos alcançando também patamares altíssimos com a nossa mensagem. Né, de uma forma que você nunca havia pensado anteriormente, mas hoje, como uma influenciadora de sucesso aqui na Suíça, na Europa, não só na Suíça, na Europa, obrigada. No Brasil, escrevendo um livro. Aí vem alguém que diz, mas escrever um livro é fácil. Não é fácil. Você não é. Sabe, você escreveu, não é fácil. Então, assim, muito bom.
Amei, vou ler. Mas sobre o livro, eu também tenho uma pergunta, que é, se você pudesse deixar uma frase para as pessoas que estão nos vendo agora esse podcast, para as mulheres que te seguem, qual seria essa frase, que nós estamos chegando no final do nosso podcast, qual seria essa frase que você diria, caramba, se eu pudesse falar isso para a Bruna de 10 anos atrás, eu teria falado? Olha, se você tem um sonho, comece. Dê o primeiro passo. Você geralmente vai achar que não está preparado, mas não tem problema. Geralmente a gente não se acha preparado, capaz para começar, mas começa, vai estudando no caminho, vai se desenvolvendo, buscando network, sai da sua bolha, comece, seja ousada. Que bom, seja ousada. Bruna, a gente está chegando no finalzinho do podcast, mas eu não poderia esquecer, quase que eu esqueço, de quem? Dos nossos sponsores, tá? Nós temos aqui os nossos sponsores do InoveCash, é o De Amorim, Ticket Flow, que é a página de eventos, onde você pode colocar o seu evento lá e ele vai vender os tickets para você. Incrível a página, vai lá. Nós temos a De Maria Jewelry, que ela tem joias incríveis. Inclusive, uma dessas que eu estou utilizando, um dos anéis que eu estou utilizando é dela. Então, vai lá na página dela. A Alessandra, da Micropigmentação, e outros mais. Brasil Rising, quase que eu esqueço, do Brasil Rising, Abel Andrade. Esses são os nossos sponsores. E você que está aí, que eu não falei até agora, não esquece de dar o like. Não esquece de se inscrever no nosso canal, de dar o like. Ir lá no canal da Bruna, se inscrever no canal dela e falar o que você achou desse podcast aqui. Porque é importante que nós saibamos o que foi mais interessante, qual foi a mensagem que você conseguiu retirar desse podcast, porque esse podcast somente pessoas reais. Eu costumo dizer que aqui só tem lugar... só é bem-vindo e só tem lugar quem é real. Então, anota tudo que você escreve, que você escutou, porque isso aí pode te salvar em algum momento. Voltando aqui para você, Bruna, vamos fazer um momento ping-pong. Ótimo. Um momento ping-pong que você vai escutar e vai jogar de volta para mim e responder. Vamos lá. Um lugar que te cura. A igreja. E a minha casa. Uma frase que você leva pra vida. Rapaz, agora no momento, a pessoa com o TDA lá em cima. Depois de tanto falar tanto, né? Calma, depois a gente conversa sobre isso. Então, vamos lá pra próxima. Um erro que virou aprendizado. Acho que eu não sou muito boa em ping-pong, não. Calma aí. Ai. Quem pensa não age. Pois é, exato. Talvez confiar demais nas pessoas. Algo que você não tolera. Mentira. Um livro que te marcou. Como fazer amigo e influenciar pessoas. Uma música que te define hoje. Essa brincadeira não é boa pra mim, não. Rapaz. Aí tem um trecho de uma música que eu gosto que fala assim: vai ter virada, vai ter virada. Não, vai ter virada. Me contratem para shows. Exato. Eu vou ter que buscar essa música pra botar lá, porque eu não consegui, mas tudo bem. Nós vamos Mas lá. vai ter virada. Vai ter virada na sua vida, minha amiga. Tá bom? Hoje, onde você está passando por isso, é só um perrengue, é só uma parte do caminho, mas vai ter virada na sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Quando o coração aperta, você... Choro. A pior máscara que você já vestiu? Eu não sou uma pessoa de usar máscaras, mas talvez eu não queira comentar sobre alguns temas que eu tô passando naquele momento, entende? Um não... Ai, essa é demais. Um não que te libertou. E foi agora há pouco tempo, com várias coisas, porque eu vinha muito intensivamente, com muito trabalho. E depois, eu fiz agora um jejum de um mês. Parei tudo por um mês e realmente foi um momento
de consagração a Deus. E depois, quando eu voltei, eu comecei a falar vários nãos. Bruna, me ajuda aí. Bruna, faz isso. Bruna... Ela não falou não pra gente. Yeah! Verdade. Que bom, que bom. Com certeza. Muito obrigada. Tô adorando. Obrigada. Um cheiro que te leva a pensar, estou em casa. O cheiro da minha casa. Café, bolo... Fechada. Fechada. Eita, coisa boa. Porque você vem do Nordeste, Sim. meu Nordeste lindo, amo vocês do Nordeste, verdade. Olha, eu sou carioca, mas eu já recebi o passaporte de Recife. Então, assim, meu coração é completamente recifense, nordestino. Eu amo esse povo, eu vivo. E quando eu voltar pro Brasil, eu vou voltar pro Nordeste. Vá pra Fortaleza, que é maravilhoso. Conheço, mas há 20 anos atrás eu tenho que ir de novo. Com certeza. Essa é o que a Bruna criança precisa ouvir da Bruna de hoje. Só confia em Deus e segue teu caminho. Com fidelidade a Deus. Muito bem. Falsidade pra você é? Eu preciso pensar numa pessoa assim... Não deu os nomes. Não, eu preciso... Quem mente assim na cara dura. Sim, ok. Ser verdadeiramente livre é? Você ter poder de escolha. E o que o mundo precisa ouvir mais? Sobre a palavra de Deus. Ela cura, salva. Muito bom. Bruna, nós estamos no final do nosso podcast. Eu queria aproveitar mais uma vez, depois desse ping-pong, porque foram perguntas diretas, perguntas que eu acredito que, tanto para você quanto para mim, não é fácil de você perguntar assim para alguém. Fala agora para aquela mulher, para aquela pessoa que está lá do outro lado, enxergando, né, vendo a gente, que vê a Bruna, que tem uma visão talvez da Bruna tão longe, né, num lugar onde muitas de nós gostaríamos de estar como influenciadoras, como bem no nosso negócio, ganhando o nosso pão de cada dia através da nossa influência. Fala para elas do seu coração, você está livre para poder trazer a mensagem que você quiser. Olha, se eu cheguei até aqui, é porque eu sou uma pessoa sem noção. Eu simplesmente não pensei muito. O problema das pessoas é que pensam demais. Entende? Tá com vontade de fazer? Começa, pesquisa, vai estudar um pouco, fazer pesquisa de mercado, tudo, mas não demora muito pensando e planejando, não. Vai fazer. E lá no meio do caminho, tu vai vendo. Ah, não me identifico mais com isso. Beleza, muda os planos. O mínimo que você vai ter é experiência, certo? Nada vai... As coisas não começam prontas, né? As pessoas não estão preparadas. Vão melhorando no caminho. Sim. Muito obrigada mesmo pelas suas palavras. Foi um prazer ter você aqui junto conosco. E acredito que a sua verdade, eu sinto verdade naquilo que você fala. Te conheço um pouquinho melhor agora, que nós estamos juntas. Nos conhecemos há tanto tempo, mas nunca tivemos tanto tempo assim juntas. Então, gosto daquilo que eu estou vendo, gosto dessa nova Bruna, depois desse tempo de volta às redes sociais. E só desejo a você muita sorte, muito amor, muito sucesso. Muito obrigada. Muito mais. E que você venha inspirar todas essas mulheres no mundo inteiro para que elas possam sair da zona de conforto e conseguir aquilo que você conseguiu também. E até mais além do que elas imaginam. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada. Vamos lá, pra você. Você já terminou o negócio dela sem terminar, meu filho? A produção tá sem nexo. Se você quiser fazer só mais uma pergunta, que eu acho que de repente é um tema interessante, sim, que muita gente passa por isso aqui, e de repente é um tema interessante, é o maior desafio que eu vivi aqui. Eu vou dizer que a minha filha teve, em princípio, depressão. Sim, podemos. Sim. E aí, eu respondo em 3 minutos. Sem problema. Vocês cortam e aí vocês voltam, colocam essa pergunta em algum lugar dentro da nossa... Você tá aqui ou tá aqui? Tá ali, né? Então tá, vocês cortam, porque eles têm que ver tudo, então coloca lá, vamos lá. Bruna, fala pra gente também um pouquinho sobre esse tema de depressão, já que nós estamos falando sobre filhos.
Você passou no último tempo por algo dentro da sua casa. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Você se sente à vontade? Com certeza, porque eu acho que quando a gente fala, a gente pode ajudar outras pessoas, né? Uhum. O momento mais difícil da minha vida aqui até agora foi minha filha teve início de depressão. E quando você vê um filho seu dizendo que não quer mais viver, que só quer dormir e não acordar mais, é desesperador, né? Mas, graças a Deus, eu sou realmente cristã, sou filha de Deus. Eu disse, eu sei quem pode resolver o meu problema. Então, eu corri para Jesus e disse, olha, Senhor, ela é tua filha. Eu não aceito essa condição. Ter depressão não é normal. Ficar triste não é normal. E eu não aceito isso em nome de Jesus e o Senhor vai curar ela. Porque o Senhor é Deus, o Senhor veio aqui, morreu no nosso lugar para curar todas as nossas feridas. E o Senhor vai curar minha filha em nome de Jesus. Então, eu como mãe, obriguei a minha filha, porque eu sou linha dura, a visitar algumas igrejas de jovens, né? Alguns grupos de jovens de igreja por aqui. Ela foi a alguns e detestou, voltava revoltada. Eu te detesto, eu odiei, nunca mais vou ir de novo. Eu dizia, não, você vai continuar visitando, porque uma hora você vai se encontrar. Até que realmente ela se encontrou, ela gostou muito do grupo de jovens da igreja que a gente faz parte. E o meu filho também gostou muito, porque enquanto a minha filha precisava de pertencimento, de amizade, de calor humano, o meu filho queria profundidade, a verdade. Então, os dois gostaram muito do grupo de jovens e a gente entrou na nossa igreja atual desde janeiro, na Verbo da Vida. E tem sido uma bênção. Quando eu vejo hoje a Emily, Deus curou a depressão de verdade. Eu olho para ela e eu digo, não é a mesma pessoa de 3, 4 meses atrás. Não é a mesma pessoa. Jesus faz nova todas as coisas. Então, se você estiver passando por um problema, vai procurar Deus. É Ele que vai resolver. Quando é que você, Bruna, percebeu que a sua filha estava precisando, digamos, dessa iniciativa sua? Teve algum sinal, né? Porque as pessoas que estão vendo aqui têm filhos na idade. Aonde foi que você disse, peraí, aqui eu tenho que fazer alguma coisa? Porque começa a não querer sair, né? E aqui é muito comum no inverno. A minha filha teve depressão sazonal. Sim. Então, meu Deus, fui eu. Posso desligar aqui? Ai, que droga, eu devia ter botado no... Mas eu Aqui começo... tudo acontece, gente. E é justamente ela mesmo me ligando. Deixa eu só... Sim. Manda... Não, porque esse aqui é um tema muito... que muita gente passa por isso aqui, então é interessante. Tá onde, Rodrigo? Tá na câmera dela? Ok. Fê, é muito comum, infelizmente, não é normal, mas é muito comum pessoas terem depressão sazonal. E aí, quando chegava inverno, ela não queria sair de casa, ela ficava mais recolhida, não queria muito contato, reclamava de tudo. Começou a dizer, eu vou morar no Brasil, achando que o Brasil ia resolver todos os problemas dela, mas eu sempre disse, resolve o problema com você mesmo, porque isso é só uma fuga. Tanto que ela foi no Brasil ano passado 2 vezes, ela fez um intercâmbio pro Brasil. E eu deixei, só para ela ver que aquilo era uma fuga. E ela viu na segunda vez, porque a segunda vez já foi mais rotina, ela viu que o Brasil não iria resolver os problemas dela, não ia curar as feridas dela, né? Porque ferida só Deus cura, principalmente ferida na alma, né? Obviamente, ela fez terapia também, né? E aí foi a terapeuta que disse, Bruna, tem que cuidar, porque isso aqui é início de depressão sazonal e se ela entrar de verdade, vai ser muito mais difícil ela sair. Que bom, que bom. E isso é para os pais, né, estarem alertas aos seus filhos no que eles estão sentindo, se eles são de uma forma e de uma hora para outra eles passam a se trancar no quarto, como você falou. Então, fica aqui, né, para os pais. Busca terapia, procura um esporte, um hobby, mas quem vai curar a ferida é Deus. Agora, claro, a gente também tem que ajudar. A minha filha mudou da água pro vinho, eu não reconheço. De verdade, tem horas que eu olho para ela e digo, não é possível. Coisa que ela boa. mudou tanto assim. Sim, coisa boa. Eu vejo as publicações né, que ela faz, ela ali junto com os jovens, e nós pais queremos só que os nossos filhos estejam felizes, estejam saudáveis, felizes, estejam em um ambiente seguro, né, um ambiente onde eles possam também entender e se aprofundar na fé que nós temos em Deus. Então, assim, é muito lindo ver a sua família Obrigada. Sendo
abraçada também por um ministério, e eu acho que isso é muito importante para quem está vendo. Procure, como você falou, um ministério. Sim, e até para nós mesmo, né? Porque a minha fé estava muito acomodada. Sim. Eu sou cristã desde os 15 anos de idade, nunca me desviei, mas eu me acomodei na fé. E agora, entrando numa igreja brasileira cheia de fogo, é totalmente diferente. Eu passei 5 anos numa igreja suíça maravilhosa e eu esfriei. Não é culpa da igreja, fui eu, né? No meio de tantas coisas acontecendo se a gente não tomar cuidado, a gente esfria realmente. Né? Então, você que anda triste, cabisbaixo, aonde... Produção, aqui, tá bom. Você que anda triste, cabisbaixo e não sabe de onde vem essa tristeza, procura um lugar, sabe? Procura uma igreja para você estar junto com pessoas, para que você possa estar orando junto com essas pessoas, porque eu também acredito, Bruna, de que as nossas feridas realmente somente Deus pode curar. Eu vou ter o prazer de te dar um livro meu também, que você vai muito obrigada. ver a minha história ali dentro. E eu sou prova viva de que Deus realmente é um Deus que cura, é um Deus que liberta, é um Deus que nos tira completamente daquele poço de ansiedade ou daquele poço de pensamentos que não são nossos, que o inimigo coloca dentro de nós. Eu sou prova viva disso também, por isso que eu falo também sempre sobre congregar, sobre ir a um lugar, sobre buscar o lugar onde você se sente bem. E isso é muito importante. Sim. É um grupo de solidariedade e fé, né? Exato. E sem falar que também é um grupo social. Sim. Né? Porque aqui eu precisava também desse grupo, desse convívio de perto, né? Sim. E é perto porque tem pessoas que elas não querem ir porque elas não... é esse pastor, é aquele... Todos nós temos um defeito. Todos nós. Ninguém é perfeito. Perfeito só existe ele. Então, nós vamos encontrar, sim, dificuldades no lugar onde estamos, com os irmãos, se fazemos parte de ministérios. Mas isso... é o quê? Para o nosso crescimento. Você tem que estar do lado de pessoas para que você possa exercer a sua fé e o seu chamado também em Cristo. Então, assim, não é porque alguém fez mal a alguém, ou alguém que está assistindo esse podcast agora, pensar, eu não vou mais para a igreja, porque não sei quem, pastor de lá não presta, isso, aquilo não presta. Não é sobre eles, mas é sobre aquilo que é pregado ali. Sim. E todos nós estamos sujeitos a erros. Né? E eles não são melhores ou maiores do que nós, ou melhores do que nós. Eles estão mais sujeitos ainda a cair do que nós que estamos somente às vezes sentados. Então essa é a minha mensagem para vocês que estão aí observando e olhando esse nosso podcast. Por aqui, não paramos. Se deixar, nós fazemos esse podcast aqui um culto, nós fazemos desse podcast uma oração, nós fazemos desse podcast uma vigília, porque aqui tema não falta. Olha, e dessa forma, nós vamos encerrando esse nosso episódio com a Bruna Epli. Se você gostou, mais uma vez, dá o seu like, escreve aqui nos comentários o que você achou, qual foi a parte que mais mexeu com você, porque você sabia que através daquilo que você escreve, que nós temos a certeza, começamos a ter a certeza que nós estamos fazendo certo e que nós estamos no caminho certo. Então, eu quero muito escutar de você, ouvir, ler o que você achou desse podcast. Um grande beijo para vocês. Fiquem de olho nos próximos episódios. E é um prazer ter você aqui junto conosco no InoveCast, onde ser real é muito bem-vindo. Chegou a hora, você vai escutar o InoveCast. Confere de amor e inveja. Crie sua própria voz. Comunique-se com o mundo, é só começar. InoveCast. Aqui é o lugar pra você se expressar. InoveCast. InoveCast. Confere de amor e vamos lá brilhar.